Boa tarde. Aqui estamos para mais uma live. Eu sou Sandra Sampaio, psicóloga clínica, psicoterapeuta, professora e entre outras cositas mais. Mas o foco aqui hoje é a minha convidada. Então, eu já vou falar dela, falando das habilidades dela, vamos dizer assim, tá bom? Acho que vocês vão gostar. Sejam todos bem-vindos. Cristiane, Márcia, minha irmã, Rita. Estamos aguardando a minha convidada Márcia entrar, tá? E hoje o nosso tema é breve história da psicologia, né? E olha lá que a Márcia está entrando. Márcia, você entrou, mas não entrou direito aí. Adicionar, vamos ver se consigo. Consegue entrar agora, Márcia. Adicionando, vamos ver se dá certo, tudo certinho. Aguardar para ela entrar, tá, gente? E hoje está um dia nublado, mais azul, né? E por isso também estou vestida de azul. Embora para os ingleses, né, para o pessoal de língua inglesa, blue signifique tristeza, né? Mas não, é a energia. Seja bem-vinda, Márcia. Prazer, Sandra, em participar depois de um longo tempo, né, que a gente não conseguiu por processos de tecnologia, estamos presentes aqui. A gente apanha, né? A gente apanha. A gente não tem mais 20 aninhos, né, Márcia? Apanha. Márcia, você consegue ficar um pouquinho mais E perto, aí a querida? rede congestionada... Como? Sim. Você conseguir ficar um pouquinho mais perto só, que você está muito distante. Distante? Isso, sim, melhorou bastante. Isso. Tá bom. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês a Márcia. O pessoal vai entrando. Como está o meu som, gente? Ok? Tá. Então, Márcia Euríquio é psicóloga clínica, formada pela São Marcos, ela tem pós em terapia regressiva, pesquisadora de psicossomática e espiritualidade. Em sua prática clínica e desenvolvimento pessoal, são resultantes da participação em vários cursos e workshops, inclusive congressos. Se tornou um massoterapeuta espiritual pelo Esalen Institute dos Estados Unidos, com Maria Sauer. Além de sua pesquisa pessoal vivencial na busca pela conciliação da psicologia psicossomática com a espiritualidade, que eu acho muito interessante, nas vertentes ocidental e oriental. E é também pós-graduada em hipnoterapia regressiva, que é minha paixão. Escreveu dois importantes artigos, depois a gente até pode colocá-los aí. E passar também depois seu telefone de contato. Ok, Marcia? Ok, você viu? Estão falando que está fazendo eco. Está fazendo eco? Não deu para entender, então? Para mim, não, mas tem gente escrevendo que está fazendo eco. Tá, peraí, então vamos diminuir o volume. Vê se melhora. É só o pessoal dar uma mãozinha se melhorou. Sim, ok, eu acho que estava muito alto. Meu som tá bom para vocês? Passa a palavra. Dá para entender. Pronto.
Então tá, mãozinha. Sandra, um prazer estar com você. Nós nos encontramos através da Cíntia, né? Embora eu seja formada desde 83, e a Cíntia, minha prima, tive contato com ela na terapia pela constelação familiar recentemente, há alguns anos atrás, né? Há uns 4, 5 anos atrás. E aí eu soube que ela era consteladora e através dela eu tive acesso a esse grupo maravilhoso, qual você da terapia Sim, regressiva, o grupo de estudo. que embora eu trabalhasse já com terapia de vidas passadas, né, e por um outro modelo, com o sensitivo, através de vocês eu entrei na terapia regressiva e tive a oportunidade de ser a segunda turma formada em pós em terapia regressiva aqui no Brasil, uma pós reconhecida, né, pelo MEC, através do Instituto do Maravilha. Idalino e da Marta Mendes. Então, esses saberes, né, que no Brasil a gente realiza há muito tempo com a vivência da espiritualidade e de forma pesquisas, ela tá tendo uma visão, um desdobrar por um modelo mais assim, através de outros estudiosos, né, de fora, que de repente levaram a uma forma mais científica para essa abordagem da terapia regressiva, que é uma das terapias que a gente vai falar aqui hoje, né? Certo. Maravilha, maravilha. Bom, eu hoje coloquei o assunto uma breve história da psicologia, né? Por que eu coloquei esse assunto? Você é ligada à área, qual a visão que você tem, Sandra, sobre a psicologia? Olha, sobre a psicologia, eu acho que ela foi uma das grandes invenções, né, do dos séculos passados aí. Começou com a psicanálise, que você vai falar um pouco disso, mas ela evoluiu bastante, né? Eu acho que a minha crítica seria aos TRPs, né? Principalmente aí de São Paulo, Sim, né? Que é muito retrógrado, tem muita abordagem aí fazendo verdadeiros milagres e para eles não dão o reconhecimento, exatamente. né? E é muito importante a gente falar sobre um conceito de um conselho. Um conselho é uma instituição. Essa instituição, ela é regulamentada, e a gente tem que entender a regulamentação como ela é feita. Ela é feita a partir de uma visão que as pessoas têm sobre uma linha terapêutica ou sobre uma linha científica ou qualquer área de estudo afins. Então, a gente tem lá Sim, representantes desse conselho que seguem uma ideologia. E é por isso que é interessante o nosso tema, porque quando você, como nós, pessoas comuns, que não entende nada de nenhuma técnica, de nenhum serviço, mas você é uma pessoa que está precisando de um tratamento terapêutico pela demanda, principalmente hoje no coronavírus, que desorganiza, desestrutura e desconstrói. E bem aí, lembrado. toda a nossa subjetividade e os conflitos que, de repente, estavam sendo contidos pelo mecanismo de fuga, eles começam a bater a porta. E aí a Sim. pessoa fala assim, vou fazer uma terapia, eu vou buscar alguma coisa. Quem você me indica? Então, normalmente, a pessoa vai por uma indicação, e tem pessoas que vão pela amostra, pelos profissionais ligados ao cadastro do convênio, né? Sim, Diga-se de passagem que os convênios hoje estão prestando um serviço positivo, por lei garantido psicoterapia para as pessoas, né? Mas voltando, quando uma pessoa vai procurar não só um sujeito, um cliente em potencial vai procurar uma linha terapêutica, como também um aluno vai entrar numa psicologia, a gente tem que entender que tanto um quanto o outro estão sendo inseridos dentro de um campo de formações que tem a ver com a história do profissional, tem a ver com a filosofia da faculdade que aquele profissional se formou
e tem a ver exatamente com a filosofia da faculdade que aquele aluno vai entrar. E as pessoas entram e são formadas, o aluno entra numa faculdade, ele é formado sem saber que ele foi influenciado por uma linha filosófica da própria direção da faculdade. Outra, você vai procurar uma terapia e que, na prática, você fala, faço terapia e não sabe que linha você está fazendo, às vezes você não tem afinidade com aquela linha, e na prática a pessoa vai fazer, não tem afinidade com aquele profissional, com aquela linha, acredita que a psicologia, ou acredita que, na realidade, tudo se reduz a este processo, né? Então, a gente tem tantas multiplicidades e tem tantas possibilidades que aí vem o conselho, e o conselho ele pega dentro de uma visão filosófica muito socialista também, né? Você vê as legislações, aquilo que se determina, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, eles deveriam estar ampliando, legislando a favor de agregar novos conhecimentos e novas possibilidades para demanda. E, na realidade, eles funcionam como praticamente sensores. A gente paga altas mensalidades e não tem uma retaguarda, não tem a possibilidade de amplificar o nosso trabalho. Né? Uma pena. Mas, é uma pena. É essa questão social. Mas vamos voltar para aquilo que é a proposta, que é uma breve história da psicologia, para desencadear aonde a gente está hoje. Né? Então, a psicologia, ela, na realidade, é o estudo do comportamento. A princípio seria isso, né? Mas é muito interessante como as diversas linhas acabaram mudando a partir dos diversos movimentos sociais que existiram ao longo da nossa história. Interessante essa visão. É lógico. Psique, olha que interessante, o psique é alma. Os gregos, antigamente, e você sabe de onde vem o sentido da alma? Por quê? Não lembro mais. Na antiguidade, não lembro mais, até já li a respeito, mas faz bastante tempo. Então, ele vem a identificação de quando as pessoas morriam, ela dava um último suspiro. Tá. E falava que esse suspiro era o ar frio. Então, o psique que seria como o ar frio, o último, que é a representação do quê? Quem é aquele ar frio que está saindo? É a alma que habitava no corpo. A alma. Tá. Então, o psique tinha um sentido muito da alma, né? Então, o que acontece? Na Grécia, existia a visão dessa totalidade, na realidade, da alma com o corpo, e os processos serem os processos na união do psiquismo com o físico, né? E os saberes, eles eram discutidos pela visão filosófica, né? Então, na realidade, o que a gente tem como movimento, e o que é uma filosofia? É um estudo, conhecimento que visa o entendimento, a compreensão do homem em relação à natureza, em relação que a gente fala sujeito-objeto. Eu, como sujeito, existo e a natureza existe a partir do quê? Né? Então, na realidade, é um processo que a natureza existe independe de mim, ou ela existe a partir de mim, ou ela existe porque eu a percebo. Né? Quer dizer, as relações filosóficas são as relações que buscam a compreensão deste homem com a natureza, este conhecimento de uma forma crítica, de uma forma analítica, para entender o que seria, entre aspas, real e o que seria sujeito, o que seria objeto, o que seria objetivo e subjetivo. A grosso modo, só para a gente entrar, não é a nossa área, a filosofia, mas só para entender que a filosofia é um estudo dos saberes, do conhecimento do homem como sujeito ou como objeto nas diversas relações com a natureza, né? Quem existe primeiro, quem interfere em quê, né? Então,
a ciência, ela passa a ter uma visão muito mais na ciência, se separando da relação filosófica a partir do século XVII, com Descartes. Mas antes disso, antes desse processo, ela, as relações filosóficas que procuravam sempre observar o homem e as afecções mentais, as afecções físicas, elas falavam, na realidade, que esses fenômenos eles eram de ordem, sabe qual, Sandra? Os processos de ordem mental, de distúrbio mental, de caráter, estava sempre com um cunho mais religioso, de um caráter mais espiritual, né? Então, na realidade, quando tinha lepra, a Igreja Católica falava que Deus era tão bom que ele permitia que as pessoas tivessem lepra para se curar dos males da alma, vamos dizer, dos próprios pecados. Olha que interessante. As doenças mentais, elas eram trabalhadas com visões ou de exorcismos, ou de punição, ou de... enfim. Olha que interessante também a dinâmica sobre a lepra e a doença mental. Quando a lepra existiu, as pessoas elas eram colocadas à mercê, refém da sociedade, né? Elas estavam sempre à margem da sociedade. Prestem bem atenção, à margem da sociedade. Então, como ela era nos tempos de contagiosa, Cristo, aquela eles coisa toda, levavam o pessoal lá para as cavernas, né? Ficavam completamente isolados, não podiam participar da vida sim, social, né? existiam cidades que se colocavam sininhos para as pessoas tocarem os sininhos para, na verdade, às vezes, ser o portal para se dar alimentos e coisas assim, né? Tinham lugares que colocavam os leprosos em naus e colocavam fogo nas naus, na verdade, como uma forma de ficarem livres daquilo, né, que era os dejetos sociais, né? O processo de ponto de exclusão. Eu estou falando isso para entender a relação do desenvolvimento da doença mental e da doença física para a doença mental. Isso antes, né, do século XVII. Aí o que aconteceu? Com essas casas, olha que interessante, com as casas e com a lepra sendo curada, começaram a ter espaços vazios nessas sociedades, e daí nasceram os manicômios. Ou seja, você, na realidade, tinham pontos de exclusão social onde eram ocupados por doentes, então aí a gente entende também o estigma social, né? Que aí eles saíram, teve a cura e foram os doentes mentais, aí nasce o manicômio e hoje a gente tem uma visão também antimanicomial, né? Manicomial, assim, para, na realidade, tirar o poder exatamente de pontos fortíssimos de exclusão. Mas, com E Descartes... lembrando que em momentos... aqui no Brasil tem um lugar que agora não... Eu acho que é em Minas, né? Que teve um manicômio famoso que matou muita gente. Não é nenhum de loucura, né? Os maridos queriam se livrar das mulheres e punham lá, tinha coisas assim bem absurdas, né, Márcia? Exato. Então Barbacena? a gente vê as relações de afecções psíquicas, afecções mentais. Uma outra coisa interessante, muito tempo atrás... Espera aí que está travando a sua tela. Travou? Teve Não, uma está dando época... uma picotada. Teve uma época que a loucura tinha gente que colocava... Teve o eletrochoque num determinado período, mas se colocar a raia na cabeça, né, para dar choque, o começo do eletrochoque para tratar da loucura. Isso é só uma curiosidade, mas voltando. Então, a doença mental e as doenças, de repente, que representam esses pontos de exclusão social, os estigmas, eles sempre eram atribuídos ou por ordem religiosa ou de uma ordem filosófica, né? E elas eram tratadas
por essas referências. A partir de Descartes, começou a ter o desenvolvimento dessa visão mais científica, da onde começaram a nascer os métodos científicos, nasceram as ciências naturais. Então, vem a biologia, vem a química. A forma do homem decodificar, compreender e entender o mundo a partir de um sistema de observação, de normas, de regras, de averiguações, né? É exatamente isso. Olha que interessante. Então, a gente tem, em 17, com Descartes, o nascimento das ciências naturais. E dentro dessa evolução, a gente... e aí começam a ter, é lógico, estudiosos que vão desenvolvendo pesquisas, né? E que aí depois, daqui a pouquinho, chega o nome deles, mas quando tem o século XVIII, a gente tem a Revolução Industrial. Sim, E a Revolução famosa, né? Francesa, a famosa. É, E olha que modificou tanta interessante. coisa na vida, né? E olha que interessante, a partir daí, a gente começa a ter, com a mudança das dinâmicas sociais. Olha, Sim. dinâmica das mudanças dinâmicas sociais e dinâmicas de produção. Dinâmicas. A gente tem também, dentro dessas dinâmicas sociais, a gente começa a entrar lá para o século XVIII, a gente tem os estudos sobre histeria e sobre a loucura. Esse é a grande diferença, é o marco divisório que a gente tem exatamente daquela loucura que era considerada como tratada por religioso ou tratadas de formas filosóficas, para entrar num campo mais científico, a histeria e Tá, loucura. A tá. histeria, aí a gente tem o Mesmer e Charcot, aí eu vou já mostrar para vocês, mas a partir do século XVIII, a gente começa a ter a visão exatamente da ciência. Márcia, você caiu. Estou te adicionando de novo. Voltou? Voltou. Tá bom. Eu não sei, deu Caiu uma. sozinho. Aproveita, se aproxima um pouco mais da câmera, Márcia, um pouquinho mais. Tá bom. Aí. Então, Mas a vá mais gente, para a sua esquerda, tá? A sua esquerda, eu a não gente sei tem, porque. então, Não, contrário, contrário, contrário. É que para mim inverte aqui, né? O tá bom? contrário. Não, mais para o outro lado. Não, o outro. Aí, perfeito. Obrigado. Aí a gente tem, na realidade, nesse período das ciências, da medicina, a gente tem o Mesmer, que ele está sendo influenciado pelo magnetismo. Bem interessante. O magnetismo... Eu não lembro de datas. O Mesmer vem antes de Freud? Eu não me lembro disso. Ele vem antes de Charcot. Ele é de Nossa. 1700, acho que eu tenho aqui, eu esqueci, mas ele é Não importa. 1780. Só é mais antigo, Não, né? mas é interessante. Ele vem antes. Ele começou a Aham. tratar, ele era médico e começou a ter a relação do magnetismo animal. Isso com ele. Aí, gente, né? Então, ele fazia hipnose e trabalhava com esta visão da hipnose através de magnetos, um campo de estudo. Nesse paralelo, a gente tem, muito interessante perceber as relações das multiplicidades e dos paralelismos. Então, a gente tem, Tá. em 1780, mais ou menos, o Mesmer. Depois, ele é banido porque falavam que ele era um impostor. Aí como se fosse ele
praticamente o pai da parapsicologia, né? Mas ele teve essa relação das ciências naturais com a ciência médica, nesse sentido da pesquisa. Junto nessa evolução, no século XVIII, a gente começa a ter, dentro dos laboratórios de pesquisa, a gente começa a ter o Wundt, que ele é praticamente o pai da psicologia, aonde tem um processo que fala dessa psicologia em que ela é de pesquisar as funções, por exemplo, da introspecção. Então, as pessoas eram levadas à introspecção e aí elas falavam sobre as percepções, a introspecção. Então, foi criado o Wundt, ele foi o pai da psicologia, onde se tem um laboratório, praticamente, vamos dizer, da psicologia estruturalista, mas como se fosse aquela relação de passar as pessoas sendo pesquisadas nos determinados fenômenos da percepção, da consciência, da subjetividade, né? Então, ele é praticamente o percussor na parte da psicologia. Mas, junto com tudo isso, a gente tem lá o Mesmer, o Charcot e o Breuer. Todo mundo fala do Freud, né? Sim. Mas o Breuer, ele é o percussor em muitos os casos daquele caso clássico que se fala da Ana O, né? Ana O. A Ana O. Ele é o caso atendido pelo Breuer. O Freud é que continuou ou que de repente foi discutido com o Freud o caso da Ana O. Quem era a Ana O? A Ana O era uma pessoa, enfim, cheia de patologia, né? E que o Breuer, em função do conhecimento que existia da hipnose, ele começou a aplicar a hipnose na Ana O, né? Que era a hipnose já totalmente desenvolvida. A gente tem, enfim, se tem estudos só para falar do desenvolvimento da hipnose, mas começou com Mesmer, Charcot, o Breuer conheceu, foi aplicar esse movimento para levar a Ana O entrar em contato com seus aspectos, para levar para um relaxamento, para levar para melhora. E ela melhorava. Então, a Ana O foi um caso clássico, foi um divisor de águas, né? Porque ela foi estudada. Então, nessa época, existia muita histeria. Né? O que é histeria? Na realidade, são processos de somatização, né? Então, o que acontece? Ela tinha vários casos psicossomáticos e eles entravam, na realidade, através da hipnose para levar esse estado de melhora. E aí, um exemplo disso daí são as pessoas, né, que por um choque, por um trauma, param de andar ou de falar. Não é isso que você está se referindo, né? Exato. Olha que interessante, na época da corte francesa, se aplicava muito trabalhos coletivos, né, com a hipnose, com barras de ferro, com água, levando todo um movimento para se tratar dessa histeria. Né? E a gente tinha muitas, como se fala, muitas catarses e muitas expressões assim emocionais. Mas no caso da Ana O, se percebia que ela tinha uma melhora, né? E depois o processo voltava. Foi quando começaram. Foi quando, na realidade, não entendi. Reincidia. Entendi. Espera aí que travou. De relaxamento. Devagar, que travou. E agora? Parece que está voltando. Pelo jeito a internet hoje está inconstante. Ela vai dar umas osciladas. Aí o que acontece? Começaram a partir dela
ter a necessidade de se trabalhar mais com esses conteúdos que começaram a aparecer, né? Junto com isso, simultaneamente, quer dizer, simultâneo em cortes paralelos, a gente tem a gente já viu sobre o condicionamento, né? A gente tem o Sim. Pavlov. E o Pavlov, ele fazia esta visão que, de repente, a pessoa tinha comportamentos através de condicionamentos, né? São pesquisas que são feitas em paralelo para dar origem a outros tipos de saberes e outras linhas de psicologia. Mas a gente, junto com esse movimento da hipnose, onde a gente tem uma vertente ligada a Breuer, que vai para Freud, a gente tem outros que vão para Pavlov, toda uma escola russa, né? Toda uma escola russa. Sim. E a Anna Que são a Hoffman base da terapia comportamental, né? E a gente tem uma divisão de águas no sentido de trazer toda essa visão na prática daquilo que a gente tem hoje, assim que a gente conhece, né? Da nossa área. Bom, o que aconteceu? Quando começaram a fazer a hipnose, então, aquele relaxamento já, né, através de indução, de pensamentos positivos, essas coisas todas, já não levava àquela cura, começou a ter necessidade de se trabalhar com os conteúdos. Né? E através dos conteúdos que começaram a aparecer, é que deu origem para o trabalho de Freud, que é o Talk and Cure, cura através da fala. Da fala. E é muito interessante através da fala. Ou seja, através da hipnose, se acessaram os materiais do inconsciente. E Freud, então, desenvolveu uma técnica para que pudesse ter uma análise do psiquismo através da análise da estrutura da fala. O Talk and Cure, né? Então, a e foi o primeiro psicanálise, inconsciente, né, ela falado, né? Consciente praticamente pessoal. ela dá o ênfase para o inconsciente. Está horrível hoje. O Pavlov, ele dá ênfase para o condicionamento. Como? Devagar. Devagar que está travando. Então, aí, a partir de Freud, a gente tem várias pessoas que começaram a estudar e aplicar essas técnicas, né? Então, começou a fervilhar muitas coisas. E, pós-guerra, que interessante, as pessoas foram começar a aplicar a hipnose ou talk and cure em soldados de guerra. E esses soldados, eles não tinham, na realidade, eles não conseguiam ter essa expressão pela fala e nem serem hipnotizados e nem conseguirem falar, porque eles tinham umas relações de catarse, eles tinham relações, na realidade, de catarse, de colocar as emoções para fora. Já é o prenúncio da bioenergética, já é o prenúncio de se trabalhar através das relações via catarse, emoções, via corpo e via, na verdade, um pouquinho, Márcia. Outros inconscientes. Explica um pouquinho o que é catarse. Catarse. Tem muita gente que não é da área assistindo. A catarse, ela é como um expurgo, né? Ela é, na realidade, uma eliminação, vamos assim dizer, né, de cargas contidas emocionais. De repente, quando a gente entra em surto, quem já não entrou em surto? Que de uma para outra tem um estímulo pequeno e a gente, na realidade, tem reações assim muito densas. Isso é uma relação catártica. Exatamente. Então, veja,
O Freud, ele foi um grande influenciador e um divisor de águas no sentido de descobrir os aspectos do inconsciente e trabalhar com esses aspectos pela estrutura da fala. E ele desenvolveu a teoria do desenvolvimento da personalidade através do desenvolvimento da energia libidinosa, vamos assim dizer, né? Então ele foi e é muito interessante porque o Freud ele tem todo um trabalho como médico que eu não me lembro qual que era, se era neurologista, ou histologista, ele tinha, dentro do trabalho dele, ele fez muita pesquisa com evoluções, né? Olha que interessante, de amebas, protozoários, eu esqueci, é uma ciência comparada. E é muito interessante que quando ele faz o desenvolvimento dele, né, do psiquismo, ele faz o desenvolvimento do psiquismo em cima do desenvolvimento, na realidade, da criança, né, nos aspectos do oral até o anal. O tubo é muito interessante porque quando ele estuda as outras espécies é aquela coisa do tubo digestivo, né, do trato digestivo. Então, a minha visão, lendo as coisas, ele foi fazendo esse desenvolvimento dessa teoria muito pela evolução do psiquismo através do desenvolvimento dessa estrutura fisiológica e psíquica. Essa é a visão que eu tenho, porque as pessoas falam do estudo dele só na relação do inconsciente, mas ele traz toda uma outra bagagem nessa visão comparada das espécies que ele fazia, né? Bom, aí a gente tem... Fala só, Márcia, fala um pouquinho dessas fases, só assim, os nomes das fases que você mencionou. Oral, anal, fálico. Fálica, mas não é o caso a gente falar, porque eu quero mostrar outras coisas sim, né? O que acontece? A partir de Freud, a gente tem o desenvolvimento. Junto com Freud, a gente começa a ter o Jung, que faz uma Jung, parceria exatamente. muito interessante com o Jung. E o Jung, ele falava, na realidade, ele tinha uma cisão em relação à teoria de Freud, porque Freud falava que tudo vinha a partir da energia sexual, né? Sim. Que é a energia vital, a energia libidinosa, mas o Freud ele falava, na realidade, que a gente tem, durante o nosso desenvolvimento, essa energia ela pode ficar por traumas e por bloqueios, ela vai ficar lá estacionada, regredida, impedindo o desenvolvimento desse fluxo para a maturidade. Então, eu vou falar só grosseiramente para mostrar o que é isso. Quando uma criança nasce, ela ri com o corpo todo. Ela chora com o corpo todo. A musculatura da criança, os músculos são constituídos de fibras musculares, miofibrilas. Elas são assim, fibrinhas aqui, fibras aqui se juntam. E o padrão relaxado é um padrão assim. Conforme a gente vai se desenvolvendo, então, quando a criança nasce, a primeira relação dela com o mundo é com a boca, né? Através da boca ela se alimenta. Então, é isso que o Freud ele vai fazendo esse desenvolvimento dessa energia de vida ser canalizada para o seio da mãe. Então, a relação da criança, o ego, a criança começa a ter identidade dela como própria a partir do seio da mãe. Ego-objeto, a relação ego-objetal é o nome que se dá na psicanálise. E conforme você vai tendo, olha que interessante, o desenvolvimento e o desmame, vamos assim dizer, né? Então, a criança vai tendo o desenvolvimento dela e a mãe o seu desenvolvimento, essa energia ela vai passando pelo fluxo natural e a maturidade e ela vai indo para outras fases. Então, a criança, olha que interessante, ela vai morrer para o seio da mãe e nascer para o mundo dos outros.
né? A criança se sim. relaciona com o mundo pelo choro, pelo cocô e pelo xixi. Olha, interessante, né? Quer dizer, ela ainda não tem a maturidade de se desenvolver, mas ela vai se comunicando com o mundo a partir dessa forma. Como ela aceita o leite da mãe, como ela deixa, de repente, de observação desse desenvolvimento como um todo, né? Então, como eu estava falando, aí, de repente, essa criança está lá, quando ela chora com o corpo todo, e com... Caiu. Você caiu, Márcia. Que droga que tá essa internet hoje. Vamos aguardar o retorno da minha convidada. Lamento, problemas técnicos. O modem está aqui bonitinho, funcionandinho, mas vamos ver aqui. Vamos ver, Márcia. Te adicionando de novo, Márcia. Temos paciência com a tecnologia. Voltou. Então, o que acontece? A partir dessa Venha mais para referência... frente um pouquinho, Márcia. Lugar. Na hora que você vai se afastando, vai se afastando. Hã? Você vai se afastando enquanto você vai falando e vai encostando, e aí vai ficando pequenininha. Então, Travado, Márcia. Devagar aí. ele fala que não é só esse tipo de dinâmica. Não dá para te ouvir. Melhorou? Melhorou. Tenta falar. Aí a gente tem o Jung, que ele faz uma separação dizendo que não é só essa energia sexual, que não é só este modelo. Aí ele começa a desenvolver o sentido do inconsciente coletivo e do self, né? O self é aquele mecanismo autorregulador que a gente tem, né? Como se fosse o Deus interno, como se fosse a nossa força superior, nossa energia superior, que ela regula toda a nossa estrutura. Então, a gente tem o Freud falando do inconsciente mental. Olha que interessante. Aí a gente tem o Jung falando do inconsciente coletivo e do inconsciente superior. Porque para o Freud, a gente só tem o mental, e é o mental inferior. Tá? Aí a gente tem, com o Jung, o mental superior e o coletivo. Vai ampliando, né? Exatamente. Aí o que acontece? Eu não falei do percussor da bioenergética, quando os soldados de guerra precisavam expressar as suas emoções e colocar para fora, drenar aquela carga? O oriental fala, excessos de condimento estragam o paladar, né? Excessos de sol traz cegueira. Então, quando você está cheio, você tem que, né, vai ter que ter o transbordo para poder esvaziar. Esvaziar. O que eu falo exatamente? Então, nessa época, o Reich conheceu o Freud. E aí ele conheceu o Freud, mas ele teve sérias divergências com o Freud. E a gente teve o Jung, o Lowen, que é o pai da bioenergética, então a gente já começa a ter outras linhas da bioenergética e do Reich. Antes dele veio o Reich, né? E o Reich junto com o Jung, praticamente, e o Reich junto com o Lowen, e o Lowen, é interessante falar que o Lowen fez um grande estudo com Pierracos, pouco difundido na nossa cultura. Por quê? Porque
todos os dois, o Reich quanto o Lowen, trabalharam com esta visão dessa energia da teoria do Freud contida num corpo. E para praticamente você trabalhar com o psiquismo da pessoa, você também tem que trabalhar com esse corpo, porque ele fala, o Lowen, que tudo que está no corpo está na mente, que está na mente está no corpo, que é esta visão integrativa, que é uma visão que o Jung já trazia quando ele já é meio que um percussor na visão da psicossomática, né? Sim. Quando ele fala, na verdade, que a doença ela é um terceiro fator. Ela é um fator aonde você está colocando e constelando os seus complexos. Olha que interessante. Então, é aquilo que, na verdade, está dentro de você de uma forma inconsciente, vai ser constelado no seu corpo através de uma doença. Voltando para Jung, voltando para Lowen, voltando para Lowen e para Reich. Aí lembra que a gente está falando sobre os movimentos sociais, aquela coisa toda? Quando a gente tem o Reich, ele começa a ter a visão da macropolítica interferindo na micropolítica e interferindo no corpo, interferindo na história individual, né? A relação do Reich, ele foi para o movimento da macropolítica, dominando o indivíduo, né? Trazendo essa somatização, e o Lowen, ele vai para esse desenvolvimento da filosofia, do desenvolvimento da personalidade do Freud neste corpo. Então, ele faz, então o oral, ele foi fazendo esse mapeamento corporal e, através de exercícios também, soltar, o que ele fala das couraças, soltar, na realidade, aquela carga emocional para soltar e liberar aquele conteúdo emocional, mental, aprisionado naquele corpo. Então, olha que interessante. A gente tem, novamente repassando, inconsciente mental inferior, com Freud, mental superior e coletivo com Jung, temos inconsciente emocional e físico. Travou, espera aí. Voltou? Travou, Márcia, repete aí. Aí a gente tem o Lowen, que estudou, e o Pierracos. E o Pierracos, de repente, ele sai da literatura. Por quê? Porque ele estudou todos esses fenômenos que o Lowen estudou e ele foi se desenvolver para a parte dos corpos energéticos. Já tem uma visão oriental, os corpos energéticos. E a Eva Pierracos, a sua mulher, na verdade, desenvolve todo esse outro trabalho, mas como entra num plano e que é um plano que entra numa parte mais mística e às vezes as pessoas se perdem também por aí, mais né? Religiosa, né? Espiritual. Exatamente. E também pela energia, pela questão, o Reich foi pela energia sexual, o Perracos pela mistura da parte espiritual, né? Na realidade, cada um com a sua característica, mas a gente tem o desenvolvimento dessas linhas que são abordagem dos outros inconscientes. Lembra da filosofia que a gente estava falando? Nesses processos, simultaneamente, óbvio, né, a gente começa a ter as visões que é da psicanálise no começo, a psicanálise, o estruturalismo do Wundt, né, no sentido que foi o primeiro laboratório da psicologia, veio através dele, da psicanálise, que é as influências totais do inconsciente na dinâmica do ser humano. Aí a gente tem as relações, que, de repente, do condicionamento, que a gente tem na linha da escola russa, né? E que nós somos como os animais, somos condicionados. A gente tem essas visões das filosofias, espera, quem manda em quem domina em quem, né? Então é o condicionamento
que interfere no homem, é o inconsciente que manda, é o meio que manda, e a partir daí a gente tem várias linhas que elas vão para os campos exatamente da fenomenologia, no campo do existencialismo, essencialismo, do behaviorismo. Então, veja, olha quantas linhas a gente tem. E todas elas, e aí, lembra que eu falei para você sobre a lepra, sobre a lepra, a loucura, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial? Eu falo assim, nossa, a Márcia está falando uma coisa que tem nada a ver, né? Porque eu vou para um lado, vou para o outro, Tem tudo a ver. mas depois eu fecho. Por quê? Uhum. Porque a gente, no começo eu falei, pera, a psicologia, ela é estudo do comportamento, né? Mas, quando a gente teve a Revolução Industrial, os estudos do comportamento, eles foram muito usados, um foco da filosofia dominante, da produção, de fazer estudos para melhorar a produção, de fazer estudos para se entender as dinâmicas sociais, para fazer estudos exatamente para ter controle sobre determinados elementos. Então, a partir daí, começa a ter um campo na psicologia social, começa a ter um campo no mecanismo de controle de domínio sobre a produção, sobre dinâmicas de grupo. Então, a gente começa a ter também a relação social. Então, é a relação da psicologia, isso do comportamento, as relações do homem com a natureza, as relações do homem nas produções, nas dinâmicas sociais. Então, a gente vai ampliando exatamente tudo isso, porque todas essas as filosofias vigentes na época e aquilo que se produz a partir de alguma mudança de comportamento, como agora a gente está tendo a pandemia, a gente teve Revolução Francesa, teve Industrial, teve as Cruzadas, cada movimento no macro interfere no micro. Vamos voltar para essa dinâmica que a gente tem E as duas muito que se grandes conhece guerras, hoje, né? as grandes guerras. E olha que interessante, quando a gente tem a Segunda Guerra Mundial, e a gente tem aquela dinâmica lá das guerras que as pessoas vão para o Vietnã, a gente começa a ter movimentos na contracultura. Então, eu vejo o macro produzindo movimentos de mandar o homem para a guerra. Porque antes, na Primeira Guerra, o homem ia para a guerra. O homem, ele não era um ser, como assim dizer, ele na realidade, esse modelo de pensar e de refletir como o macro controla o indivíduo, né? Ele sempre foi pertencente a grupos de estudiosos, a filosofia. Mas nos anos, né, da contracultura, a partir da Guerra do Vietnã, começaram a fazer a percepção, na prática, que a macropolítica dominava a vida do indivíduo, mandando ele para a guerra sem motivo, era a forma das pessoas se vestirem rigidamente. Lembra? Quando você vê tudo bonitinho, tudo muito certinho, tudo não sei o quê. Quer dizer, quando eles se aperceberam, e a Guerra do Vietnã ele teve esse sentido simbólico para nós, que a gente traz tudo isso hoje, né? Direta e indiretamente. Por quê? Porque nasce na contracultura a necessidade da libertação desse processo. Então, a gente tem o movimento hippie, a gente tem as Tem. músicas, a Década gente de tem, 60. exatamente, 60 e 70, a gente tem É. grandes produções. Por exemplo, quando você tem coisas das tecnologias hoje, elas eram muito provenientes do uso de ácido lisérgico, né? E o ácido, ele ajudou essas pessoas a abrirem a mente delas. Né? Daí você tem produções musicais, rocks, que você percebe claramente a interferência na mudança do pensar. A tecnologia veio para o Vale do Silício, o pessoal, na realidade, começou a desenvolver muito na cultura, no pensar, e muitas técnicas e muitas linhas que a gente tem aqui hoje, elas vieram daí, né?
Então, a gente tem lá, nessa época, também criado Exalém, um instituto lá na Califórnia, em que os grandes papas, diversas linhas, você vai ver a história deles, moraram lá, estudaram Sim, lá. Fritz Pius. Aham. O Pius, exatamente. Então, a gente tem o Pius, tem a relação da Feldenkrais. Gestalt, Uhum. Feldenkrais. A gente tem eles todos são estudiosos deste homem mais holístico, deste homem que ele não é só a determinação que você, na verdade, para o Freud, numa linha mais psicanalítica, o homem ele vai lá nomear os seus processos e vai ficar nomeando o tempo inteiro os seus processos, né? Para ele, você não vai resolver, você vai dar nomes, né? E, na realidade, todos esses outros trabalhos, pesquisas deram nomes para outras linhas da psicologia. Então, a gente tem a Gestalt terapia, você tem a terapia junguiana, você tem a comportamental, você A tem... base da minha E olha que faculdade era interessante. comportamental. Então, agora voltando. Quando você vai para uma faculdade, você está sendo formado numa faculdade de acordo com a filosofia do coordenador do curso. E as pessoas se formam numa área sem saber, elas vão se formar numa psicologia. Travou, Márcia. Tá Travou, devagar. pronto? Voltou? Voltou. Tá dando uns gapzinhos. Uhum. Tá. As pessoas, a gente está sendo formado numa área que a gente nem sabe que é formada pela ideologia da própria faculdade. Hoje, a gente vê muita polaridade na política, né? Então, só para entender o que é uma agenda política, uma ideologia dentro da formação dos saberes, quando foi no governo, esqueci qual é o nome do presidente, a agenda daquele presidente foi estudar o cérebro. Acho que foi o Carter, ou o Nixon, sei lá. A gente não tem aquela agenda hoje da célula-tronco? Não tem agenda de governo que é célula-tronco, que é não sei o quê. Teve uma agenda que foi estudo sobre o cérebro. Então, a gente tem um grande avanço do processo cerebral, né, da neurociência, a partir da agenda desse presidente americano, e que, inclusive, a partir daí, os monges budistas se tornaram cobaias assim, para serem pesquisados, para mostrar essas modificações cerebrais. Então, veja que interessante, a gente tem a neurociência, a gente tem a psicanálise, então, mais uma vez falando que, dependendo da ideologia, da filosofia, a gente tem um tipo de formação, né? Como a gente está falando do CRP. De repente, o CRP local tem uma ideologia tal e ele vai legislar para que aquilo se cumpra, sendo que tudo isso deveria funcionar para debates positivos, para entender as filosofias diversas, para entender as diversas linhas e para a gente produzir a partir desta comunhão, desta conversa de debates positivos e não de imposições. Então, quando você faz uma faculdade, quando eu fiz a São Marcos, e eu trabalhei no Itaú de 81 a 86. No meu segundo ano de faculdade, eu me tornei estagiária e depois fui efetivada. E eu trabalhava com 17 psicometristas, que eram estudantes de psicologia e tinham de diversas áreas, né? De diversas faculdades. As minhas chefes eram psicólogos e tinha um grupo de psicólogos que faziam análise do material que a gente aplicava. Então, era muito interessante porque convivendo com este grupo deu para perceber exatamente a dominância de determinadas áreas. A USP era totalmente psicanalítica. Então, a psicanálise ela não tem nada a ver com a psicologia. Olha que interessante.
Então, voltando, é lógico, o Freud, ele foi o grande precursor, né? Mas ele dá como base a relação total do inconsciente. Na psicologia, você estuda o comportamento e que pode ser de diversas formas. Então, a gente tem diversos pensadores de diversas formas, mas a psicologia nasceu com o estruturalismo do Wundt. A psicanálise é aquela que dá só a importância para os aspectos do inconsciente tão somente, e que vieram através do desenvolvimento dessa personalidade, acho que até os 7 anos, parece, né? Do 0 ao 7. E é essa estrutura que vai determinar o resto. Bom, lembra que eu te falei que a partir dos 60, 70, a gente teve muitas linhas, a Gestalt terapia, ela do Fritz Perls, então ela fervilhou muitas coisas nesse sentido. Então, olha só, dentro disso, a gente começa a ter uma visão de que cada linha ela cuidou e tratou de um inconsciente do homem. Nós temos todos esses inconscientes e muito mais. A gente tem o físico, mental, emocional, espiritual, ancestral. A gente tem o superior e inferior de cada um, o sutil e o concreto. A gente não tem. Então, quer dizer, as linhas devem se conversar, porque uma deve prestar serviço para a outra. Então, aqui, eles não têm a mínima noção tão cruz do que está acontecendo com eles. Eu pego e mando para uma psicanálise, para eles aprenderem a dar nome para os processos deles. Quando você tem pessoas, e na realidade a gente vê pessoas que estão repetindo sistematicamente processos na vida deles, você vai pegar e entender que esse movimento está se repetindo na ancestralidade dele. Olha que interessante. Olha. Né? Aí a gente tem os trabalhos da constelação familiar, mas o que é muito importante, quando você pega a cultura oriental, que fala que uma árvore, para dar bons frutos, a raiz sempre tem que estar nutrida. Sim. Por isso que eles sempre fazem cultivos da ancestralidade. A gente também tem o processo da homeopatia. Olha que interessante, a gente está falando, depois de falar da terapia regressiva, a homeopatia, ela trabalha com os conflitos da mente e da emoção, né? Então, ela é uma medicina que está trabalhando exatamente com isso, mas ela está olhando exatamente o quê? Esse tipo de comportamento também. Então, a gente tem uma outra visão, um novo modelo. Por que não se conversar com todos eles? Por que não entender exatamente isso? Né? Exato. Então, o que acontece? Aí você tem lá um movimento da ancestralidade. Você acha que você fazendo um trabalho da psicanálise, você vai poder dar nome, você vai poder entender algumas coisas, você não vai sair daquele sistema nunca. Sim. Por quê? Porque ele está se repetindo de geração em geração. Ou seja, ele está no inconsciente coletivo, está no inconsciente familiar, ele está no inconsciente sistêmico, daquele sistema da família, né? Então, o que a gente tem? Quando a gente No coletivo, né? No coletivo. Então, exatamente, a gente tem o sistêmico, tem o coletivo, o pessoal, e olha que interessante. Quando todas essas linhas, principalmente aqui no Brasil, é mais comum para a gente, porque a gente veio, né, um país muito com a espiritualidade, com o espiritismo, e se muitas coisas eram feitas, são feitas a partir desse background que a gente tem da nossa cultura. Mas por causa do LSD e por causa das drogas, essas coisas todas que abriram muito a mente das pessoas, Psicodelismo. nessa época, exatamente, nessa época, as pessoas começaram a abrir muito a mente delas inconsciente. Então, a gente tem lá um livro da Ellen Wambach, da terapia regressiva, não sei como se fala o nome dela. É assim mesmo, Wambach. Uhum.
E aí ela tem um livro que ela fala, de repente, exatamente sobre isso. Por conta disso, recebendo pessoas no consultório delas, tinham pessoas que começaram a ter acesso, e assim foi com Brian Weiss e outros estudiosos, psiquiatra, Morris médico, Netterton. psicólogo, exatamente, que atendendo as pessoas no consultório, elas entravam em regressão, traziam aspectos de outras vidas. A Através da partir daí, hipnose, né? não, na realidade, tiveram pessoas que não foi pela hipnose, ela foi Ah, sim, espontânea. sim, sim, espontâneo. Espontânea. Aí o que acontece? A partir daí é que vai se trabalhar com desenvolvimento de pesquisa e de literatura para entender qual é a diferença, né? Na realidade, qual a diferença? Não, qual é o método de se trabalhar para se averiguar e, de repente, para trabalhar com esses conteúdos. A partir daí, a gente começa a ter a transpessoal. Cortou Mas, você. hã? Repete. Começa a dar origem a essa linha transpessoal também, desse inconsciente que ele não está contando a nossa história só da nossa vida atual, mas ele está falando sobre uma jornada da nossa alma, né? E aí uma coisa que era muito feita aqui no país, assim, por terapeutas e por sensitivos, ela é dada de uma forma mais científica lá fora, porque esses conteúdos apareceram nas sessões comuns, né? De repente, o Brian Weiss estava lá atendendo uma pessoa, um cliente, acontece isso na sessão dele. Então, eles começaram a estudar e nasceu a terapia regressiva, né, nesse sentido de acolher todo esse conteúdo, né? E o que é mais importante, para a gente fazer tudo isso, Sandra, a gente tem que se despir de orgulho, de vaidade, e a gente tem que estar inteiro com a pessoa, né? Sim. A gente tem que estar lá, porque a gente não tem que colocar, a gente tem que ter humildade de acolher o outro e de entender que a verdade está nele. A gente não vai pôr aquilo que a gente aprendeu, e que nem eu falo, eu sirvo minha profissão, não é a minha profissão que me serve. Não é a minha profissão que me serve. Não é o CRP que vai falar o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Sim. Né? Porque na prática, o nosso perfil é que possibilita essas multiplicidades. Então, quando você se forma, você vai atender um cliente e você vai querer colocá-lo naquela caixinha que você aprendeu. Sim. Né? Moldar, né? E não tem nada a ver. Eu tenho 3 salas no meu consultório para atender o cliente. Eu tenho uma sala que é para massagem, porque eu tenho essa relação, de repente, com o corpo, ele veio toda a expressão da questão do corpo. Tem o trabalho que era da terapia de vidas passadas, e esse trabalho aqui, né, sentados normalmente, mas eu dou trabalhos de desenho para a pessoa, eu trabalho com lições de casa com a pessoa, eu faço análise da letra. Quando um cliente vem, eu pergunto quanto que Grafologia. ele recebe, quanto ele recebe, o que ele faz com o dinheiro, que carro ele tem, o que ele come, como é a casa dele. A partir dessas perguntas, eu falo, dou o psicodiagnóstico dele, eu falo o que acontece com ele. Agora, aonde eu aprendi isso, se alguém vai falar assim, ai, eu aprendi isso na prática, trabalhei muito tempo com material projetivo no Banco Itaú, através exatamente de Material observações projetivo, você práticas, diz os testes, né? testes, Testes projetivos. entrevistas, testes, aí eu criei modelos para isso, observando na prática. Por exemplo, quando um cliente vinha, ele, quando ele vinha
estava acontecendo alguma coisa inusual, eu fui conseguir fazer a leitura do campo, a leitura da pessoa pelos fenômenos, então a relação da sincronicidade, que é o que Jung fala também, né? Então, quer dizer, quando você vai se aprofundando em outras linhas, se fala sobre o campo fenomenológico, né? Sobre processos de um inconsciente que se revela muito aquém daquilo, muito aquém só da pessoa estar aqui, ou através de uma doença, é através dos fenômenos que acompanham. Nem agora, está tendo latido de cachorro? Né? Esse é um processo. Por que ele entrou agora? Porque quando eu estou com um cliente, tem um latido, não tem, não sei o quê, eu estou sabendo que o inconsciente dele está se expressando. Não é que o inconsciente está provocando isso, mas é uma relação de sincronicidade falando sobre um evento, né? Então, nós Aqui o somos cachorrinho múltiplos. dele me avisa quando ele está chegando. Nós somos, nós temos vários corpos. Nós temos o corpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, ancestral. Cada terapia se aprofundou numas. E como eu estava falando, de repente a gente tem a constelação familiar, a gente tem a terapia regressiva, a gente tem o psicodrama, a gente tem tudo, né? Várias coisas. Então, a terapia regressiva, ela é aquela terapia que ela é feita para aqueles processos que elas se repetem muito na vida de uma pessoa, cuja a base, ela, na realidade, aquilo que foi trabalhado, não se encontra resposta para aquilo, né? Eu vou dar uns exemplos assim para vocês. Ilustrar. Eu tinha uma cliente médica que ela tinha ela tinha muita pipoca no corpo, ela tinha muita coceira no corpo, ela tinha umas coisas que ninguém entendia o que era, né? E ela já tinha feito terapia, ela já tinha terapia convencional, ela já tinha feito vários tratamentos e nada. Aí um dia, aí ela veio para mim. Naquela época, eu trabalhava com sensitivo, que é um trabalho proveniente do Eliezer Mendes, que trabalha terapeuta, um sensitivo que vai captar o inconsciente da pessoa, né? E o sensitivo não conhecia nada da pessoa. Entrou e captou exatamente ela tendo morrido queimada, Na vida passada. né? Na vida passada. E naquele trabalho eu falava, esse processo está registrado na vida da pessoa atual como? Tá provocando tais e tais sintomas, assim, assim, assado, né? A partir daí ela não teve mais nada. Então a gente tem muitos estigmas corporais, às vezes que eles aparecem, e o registro ele está num trauma passado, numa outra vida, né? E é isso. Então, na prática, você vê quando as doenças psicossomáticas, que é muito a minha área, por quê? Porque quantas pessoas vieram aqui passando por várias linhas, né? E ela com aquele processo da doença, aquela coisa toda, mesmo com o Que nem o médico, médico dá e conta. exatamente, remédio, aquela coisa e nada dando certo. Aí a gente começa a trabalhar e aí o corpo começa a trazer a informação, né? Sim. Informações contidas. Então eu aprendi uma coisa muito interessante. O sintoma, ou a doença, é o caminho da autobiografia. O sintoma é o caminho para a autobiografia, né? Quando a gente acolhe exatamente, ao invés de a gente lutar, a gente acolher e entender o que o corpo está querendo trazer e como diálogo, né, a gente vai ser levado para a nossa história. Então, você vê que eu queria fazer psicossomática, porque tudo que eu tenho veio pela prática, né?
e tinha psicossomática na PUC. Aí eu peguei e comprei todos os livros de psicossomática para saber se eu tinha afinidade ou não. Você Eu li sabe tudo. que eu tive um caso muito interessante. Uma cliente minha me contou a história, ela até faleceu o ano passado. E ela me contou uma história que se passou com a filha dela. Estão me ouvindo bem, gente? Bom, É que para mim está dando eco, então eu estou. E a filha dela, pequenininha, estava começando a falar e, e ela começou a gritar na rua quando viu uma perua Kombi naquela época. E a mãe levava para dentro de casa e parava tudo. Mas logo depois disso, essa menina desenvolveu um problema dermatológico que nenhum médico deu conta. A mãe dela, que era minha cliente, inicialmente era católica. E um dia veio o padrinho da menina vê-la. Quando viu o estado da menina, ele falou: eu vou fazer alguma coisa. Se alguém quiser me acompanhar, ela é minha afilhada. Então, alguma coisa tem que ser feita. E eles, de família simples, né, gastando uma fortuna com médicos e especialistas. E aí o padrinho, então, embrulhou a menina e levou para uma pessoa espírita. É um homem. E o homem olhou para ele e falou assim: essa menina desencarnou pouco tempo antes de nascer. Ela sofreu um acidente com uma perua Kombi que se incendiou. Então, essa erupção do corpo dela é a memória dessa morte. Então, a senhora vai para casa, leva sua filha, compra bastante leite, ferve, pega aquela nata, separa e cobre o corpo da menina, enrola no lençol e deixa. Fizeram isso. No dia seguinte, a menina não tinha nada. E se você vê que é muito interessante isso, Sandra, sempre permeou muito a nossa cultura, a nossa realidade, mas precisa vir pessoas de fora com estudos e com protocolos, né? Eu acho até legal, para, na verdade, torná-lo científico. Eu acho legal para quebrar charlatanismo e para que a gente possa fazer as coisas, mas também é muito necessário que, como conselho, né, e como órgãos que regulamentam as profissões, elas possam ter olhares profundos para isso, porque não dá para negar, né? A gente tem casos e casos e casos, né, falando sobre isso. Eu vou contar um outro processo muito interessante. Eu tinha te interrompido Porque aí na tua fala da psicossomática. Tá certo. Então, eu li tudo. Assim, que era o edital da PUC para o curso. Sabe o que eu decidi? Eu não vou fazer. Por quê? Porque eu achei um absurdo eu ler os livros dos papas da psicossomática. Eu achei absurdo. Tudo psicanalista, tudo na parte da psicanalista. Ninguém trabalha com o corpo. E é mais interessante ainda, ninguém trabalha com o corpo. Eles ficam dando nomes para quando não acham. Então, eu vi um nome. Travou você, Márcia? Hã? Tinha travado você? Continue. Voltou? Voltou. Temos que ter paciência com esses processos internéticos. A terapeuta, depois de muito tempo, pega e comenta do perfume que a cliente usava quando chegava lá. Sabe? Como se fosse uma coisa, como se fosse
eu esqueci qual é o termo técnico que ela deu, como se aquilo, vamos dizer, esses rastros, uma coisa que nós, né, o terapeuta, que tem essa visão mais holística, a gente trabalha com essa visão como um todo. A gente tem olhares. Então, por exemplo, um terapeuta bioenergético, ele vai ter a visão do olhar quando ele olha o cliente, ele vai olhar o corpo, ele vai olhar, na realidade, a postura, a energia vital. Né? Quando você tem, por exemplo, na medicina chinesa, vai se olhar a coloração, vai olhar a língua, vai olhar os olhos, tudo para ter diagnóstico. Sim, as Né? unhas, cabelo. Exatamente. O psicanalista, ele vai estar com a pessoa naquele momento, identificando aquela fala. Não tenho nada contra, eu só estou mostrando para você que na psicossomática, sim. Conforme eu fui lendo, eu falei, nossa, ela vai acrescentando e colocando nomes para coisas que a gente trabalha direto. E olha que interessante, voltando E é uma coisa tão simples, né, Márcia? Psico exatamente. Vem de psique. Então, somática vem de corpo. Então, é a psicologia mesclada, né? Trabalhando o corpo. Exato. Trabalha com o corpo, né? Faz todo sentido o que você está falando. E olha que interessante, né? Na França, justamente por causa do Lacan e todas essas linhas que vieram da psicanálise, a saúde mental, o foco era totalmente psicanalista. A mesma coisa da visão na Argentina. Sim. A Argentina é muito forte em psicanálise. Exatamente. Recentemente teve uma briga eu não sei se foi terapeuta cognitivo, alguma coisa assim, quebrando uma briga lá na França para aceitarem outras linhas e, na verdade, trabalhar com a saúde mental por outra visão do que só psicanálise. Nos Estados Unidos, a psicanálise não é muito conhecida. Ela é mais a behaviorista, a comportamental. Por quê? Porque Exalém foi o berço de várias linhas, né? Exatamente. Porque lá, se você for pegar a história de Freud, o Freud nunca foi terapeutizado e nunca foi comprovado os trabalhos dele. Aliás, tem um livro, o Livro Negro da Psicanálise, que é bastante mas porque falam que ele chegou onde chegou muito pelo marketing que foi feito, pelas todas as coisas. É inegável exatamente tudo que foi feito a partir dele. Sim, né? Foi dali que muita coisa evoluiu, né? Uhum. Exatamente. Historicamente, mas se você for ver, mas se você for ver assim, o pai da psicologia é o Wundt. O Breuer foi o percursor que trabalhou com a Ana Oh e passou o caso da Ana Oh para o Jung. Olha que coisa interessante. Com Freud. Paralelo a isso, a gente vê os estudos dos inconscientes, dos condicionamentos. Né? Aí, se você vai pegar só sobre a hipnose, é coisa bárbara o que se tem paralelo aos estudos da hipnose. Né? Que aí entra toda a linha que você é formada, que é muito top, que dá para você fazer uma live só disso daí, só dos estudos da hipnose. Fica que a vem deixa, com sugestão. É muito legal. E então, o que eu falo? Por que eu fiz essa live? Busquei fazer esse conteúdo. Primeiro, que quando você vai procurar um terapeuta, isso, você ótimo. também tem que Esse é o foco que eu queria. assim, qual é a linha que o terapeuta segue? Aí vai lá no Google e já pesquisa qual é a linha. Mas faça uma entrevista. E dentro das suas características, eu conheço um amigo que foi, ele tem afinidade, esse amigo se assemelha a mim, então eu vou. Porque tem muito essa questão de quando você tem afinidade com uma pessoa e ela vai para um lugar e se dá bem, às vezes a característica é também ser coerente com a tua forma de ser. Né? Então, se você tem um problema que está altamente psicossomático, se é preciso dar nome
você tem que, sabe, ir para uma psicanálise. Se na verdade você tem muitos conteúdos, muitos processos de sonho, que você trabalha muito com sonho, a análise junguiana é muito perfeita, né? Agora, terapeutas como nós, né, Sandra, que trabalha com terapia regressiva e trabalha com o corpo também, Constelação, nós às vezes bem trazemos um spotting, suporte para quem técnica do óculos. né? Às vezes tem terapeutas que indicam, de repente, para mim, para fazer uma técnica complementar, que é via corpo, Sim, que é terapia regressiva, como era a terapia de vidas passadas. Por quê? Porque a gente está com o olhar dos outros inconscientes atuando e a gente vai conversar, né? Então, um terapeuta que sim. visa o melhor, eu tenho cliente que vem, que está fazendo terapia e ela fala assim, a terapeuta sabe que você veio aqui, né? Porque Uhum. Casar é tem que ética, né? saber. Uhum. Então, eu tinha um cliente que trabalhava verbalmente com a terapeuta. Aí eu falei, leva para ela isso que apareceu assim, assim no seu corpo, isso é assim, 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 assado. Então, leva o material para ser trabalhado lá. Então, é legal a gente ter essa visão, né? Ter Sim, essas multiplicidades, esses olhares. Agora, sim. voltando, né? A relação que a gente estava falando também dos processos que se repetem dentro de uma ancestralidade, que às vezes você vai ver, você tem um problema, você trabalha com aquela pessoa, mas quando você vai ver aquilo é repetitivo, se você não Tem trabalhar, limpar esses você trabalha com padrões, a né? pessoa, não trabalha com a As crenças. pessoa, aquela força vai se repetir, porque aquele inconsciente sistêmico precisa ser olhado, ele precisa ser levado à luz de uma consciência, ser Sim. elaborado e ser integrado, né? Então, é por isso que muitos processos se repetem. Então, nesse sentido, nasce essa visão desse inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, ele vai ser dado vários nomes, os nomes que se quer, né? Quando você tem uma constelação familiar, você vai trabalhar com esse inconsciente coletivo daquela família, daquele sistema, do grupo que pertence, enfim. E aí você tem os diversos níveis de conscientes que eles precisam ser acolhidos, decodificado pelas linhas que são competentes, com esses olhares competentes para isso, né? Quanto Daí tem mais a outras gente linhas também, agrega, né, Márcia? Tem análise transacional, né, do Eric Berne. Eu tenho o método Feldenkrais, do próprio Feldenkrais, né, que é a e linha se você. corporal. Né? Exatamente. É Tem isso a daí, olha, se biosíntese. você. E olha que interessante, a gente estava falando sobre meio de produção. Nesses anos também, da contracultura, a gente nasce a partir do Reich, aí depois tem todo um trabalho também, porque Sim, o Reich ele fazia muito energia, trabalhava muito orgânica. energia sexual, orgânica, mas na Uhum. realidade a energia tântrica também, eu ia falar assim, que acaba sendo um trabalho muito mais invasivo, daí a crítica, e ele foi até banido por causa como se fala, foi Ele preso morreu na também, prisão, parece, né, né, por causa o Reich. é, exato. Aí, mas a gente tem linhas que estudam essa relação da antiginástica. Aí você vai para a área da educação física, que também sai. Olha que interessante. Na época da guerra, era qual tipo de atividade física? Educação física via militar. Exercícios É. físicos via condicionamento da relação militar. Aí a gente tem a antiginástica, que nasce o quê? Ai, Pilates. ai, da Thérèse Bertherat. Exatamente. Aí Isso, você tem francesa. o corpo tem suas razões, aí a gente tem a escola francesa. Aí, olha que interessante. Então, cada país e cada congêneres tem a produção. Então, a gente tem, na área da psicomotricidade, desenvolvimento esportes, da escola francesa também, a relação da consciência pelo corpo, né?
Então, a Torres sim, Vidal, a gente tem o Feldenkrais, que é o Consciência pelo Movimento, a gente vai ter isso, o Pilates, e a gente tem a Ida Rolfing, né, que depois vem a sim, PLG. Ou seja, a gente começa a ter a relação daquele corpo como um corpo que contém história. E sim, como vai trabalhar com essa história? Como vai acolher essa história? Então, você vai ter o Feldenkrais, que trabalha com as lateralidades cerebrais. É muito interessante. Você vai ter o Ken cérebro Detwalt, esquerdo e que ele direito, trabalha com corpo-mente. Aí você vai ter uns que vão estar com princípios exatamente como a Ida Rolfing, de como essa história, aquela somatização, ela dizia você do centro de gravidade. Como esse corpo está estruturado pela tensão, saindo do teu centro de gravidade, aí ela vai trabalhar com a técnica de, na realidade, deslocar a fáscia, que é aquela pelinha branca do músculo, para o músculo voltar para a posição original para você resgatar o teu centro de gravidade. olha que Essas fantástico, visões, elas vêm as visões de se trabalhar com aquilo que se fala da macropolítica, da repressão, na micropolítica, que é a família, que contém, na verdade, que ela que ela é mantida naquele corpo através da somatização. Lógico que essa somatização ela ocorre a partir do momento da história individual, quer dizer, por que, que uma pessoa, a mesma situação, uma pessoa ficar com trauma e a outra não? sim, Né? Exatamente por causa da predisposição psíquica. perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta para mim? Eu queria só te contar um caso que eu acho muito interessante, e quando você estava falando da hipnose e né, das casos regressivos espontâneos, né? Eu li o livro do Arthur Guirdan, que é um psiquiatra inglês. Você deve saber dele também, que chama Os Cátaros e a Reencarnação. E nesse livro ele cita o caso de uma cliente que foi enviada por outra pessoa também para ele, e ela tinha visões, ela fazia desenhos, maquetes de uma cidade em que ela viveu na Inglaterra, desculpa, na Irlanda. E, e ela conta, não, da França, desculpe, no sul da França. E ela, que ela era cátara, e como foi, né, aquela extermínio apoiado pelo Papa, que eu não me lembro qual Papa, Inocêncio, um daqueles lá, que exterminaram mesmo a população do sul da França. Né? Foi homens, velhos, crianças, foi genocídio. Uhum. E ela conta detalhes, inclusive, a princípio foram rejeitados pelas informações históricas. Ela diz que mais no fim, né, que ela foi uma das que morreram por último, das várias investidas que levaram, né? Ela foi presa no porão de uma igreja. E muita gente contestou isso, que nunca houve isso. Isso deixou o Arthur muito invocado. Ele entrou em contato com pesquisadores do sul da França, padres, etc, etc. E, por fim, ele acabou viajando para o sul da França para pesquisar isso e descobriu que, sim, 3 verdades que ela falava durante as regressões, que não estavam nos livros históricos, mas que eram fatos históricos. Sim. Ela dizia que os padres cátaros, né, como chama, os religiosos cátaros, vestiam não só de preto, como de azul marinho. E disseram que isso era mentira. A segunda verdade é que ela foi presa no porão de uma igreja. E foi, porque chegou uma hora que eles prenderam todo mundo para exterminar e não tinha mais espaço nas prisões e lugares, né? E eles foram para os porões das igrejas. E tem uma terceira verdade, o que era que ela falava?
Não, tem o terceiro colocação dela que agora não me vem. Mas todas as três foram confirmadas por Arthur Guedan, pelo psiquiatra. Olha que interessante. Então, dizer que é uma Exato. regressão, uma invenção, uma mentira, esse seria um fato comprobatório, né, ilustrativo. Sabe uma coisa que é importante? É a sensibilidade que o terapeuta tem que ter para acolher. Porque não importa se foi vida passada ou não. Importa que é um conteúdo da pessoa. Sim. E se o terapeuta com acolher... certeza, com certeza. Exatamente, ele acolher como um conteúdo, porque o inconsciente é muito interessante. O inconsciente é um belo contador de histórias. Ele vai fazer de tudo para narrar a história, para essa história ser decodificada e ser acolhida e ser integrada. É isso daí, né? Os recursos e a forma como ele vai fazer para isso chegar a ser para chegar é próprio. Não tem um inconsciente que funcione igual ao outro. Não. Né? É muito interessante que eu, trabalhando com clientes há bastante tempo, eu sei o sonho dele está falando assim, às vezes eu falo assim para o cliente, ó, como o teu inconsciente sabe que eu já conheço, ele está falando para mim que hoje ele vai passar essa informação e que ele vai abrir um arquivo, ele vai mostrar assim, 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 para depois a gente sei o que, papá. Eu já estou entendendo a metalinguagem nesse sentido. Olha que interessante, né? E você sabe o que é muito legal? Quando a gente começa a ter essa multiplicidade, a pessoa ela está se ouvindo nos seus diversos veículos de expressão. E às vezes isso é suficiente, né? A neurociência fala que a consciência, que para cada processo de consciência existem 200 mil processos de inconsciência. Uau! A visão, ela ocupa, acho que é 1 milhão de bytes. Se você for fazer uma conta matemática, você usa 40 ou 50 bytes, mais ou menos, a visão. Então, o que o cérebro trabalha durante o sono é impressionante, né? E aí é muito interessante porque, de repente, você imagina que você vai reduzir todo o processo da pessoa a analisar uma fala. Você vai colocar a pessoa numa caixinha para... Né? E todas as linhas, elas nasceram a partir da necessidade do indivíduo e de terapeutas que tiveram a sensibilidade de acolher este olhar e foram contra as correntes vigentes, né? Lógico, e todos eles foram revolucionários. Precisa ter uma energia agressiva para ir contra o modelito do sistema. Mas é muito interessante esse acolhimento da verdade. Foi este acolhimento que fizeram com que todas essas linhas se tornassem o que elas são. E é mais importante entender a relação, voltando para o começo da live, o processo daquilo que era puramente da relação filosófica, da relação do homem com o meio, mas com uma relação de como esse estudo ele passa da ordem da ciência, quando, na prática, começa a ser observado a relação do comportamento, observado esses processos pelo modelo científico, né? Que vem do século XVII, né? Que era das ciências naturais para as ciências humanas. E, a partir daí, é todo um estudo que ele é feito no sentido de compreensão e entendimento desse homem numa forma mais holística. A gente sai de uma visão, na realidade, como ele sendo determinado totalmente pelo meio, mas coloca o homem como um homem que tem uma predisposição psíquica, né? E que ele interpreta esse mundo de acordo com a sua bagagem, que não é uma bagagem, como o Freud falou, que vem, na realidade, nesses 7 anos de vida, mas que já traz essa predisposição. O Jung fala que A fenotípica e terapia corporal genotipicamente... fala a mesma coisa, né?
fenotípica e Desenvolvimento genotipicamente, até a os gente 7 traz anos. essa relação Básico. da ancestralidade, né? Uma coisa muito interessante, falando sobre trabalhos corporais, quando você tem o Rolfing, e aí o Roger Huber, ele fala num dos livros dele, num trabalho dele, ele fala assim que pacientes que de repente receberam Rolfing tinham acesso a vidas passadas, algumas pessoas. Então, processos, exatamente, é uma memória. A gente tem memórias, né? E Márcia, se essas precisar, memórias. nós estamos em 5 horas e 40 minutos, tá? Tá. Seria legal a Quantos gente minutos vai fechar. ser? Não, você E gostaria tem de fazer um pequeno exercício, né? Tá, então a gente tem essas diversas memórias, e quanto mais a gente organiza, integra, né, mais a gente tem o sentimento do quê? De pertencimento. Tá. Né? Uhum. Perfeito. Então a gente tem mais quantos minutinhos? Eu vou atender Não, agora às quanto tempo você 18. levaria o exercício? A gente tem quantas pessoas? 6, 7, quantos estão? Tá entrando e saindo, que eu acho que tá gente com problemas também de conexão. E umas pessoas têm compromissos, saíram agora, me avisaram. Né? Perguntas olhei, não tem. Acho que ficou claro para todo mundo aí o que você está querendo passar em termos das linhas de psicologia, né? Isso é bem legal. E tem alguma coisa que não Essa era ficou para ter claro? sido a minha primeira live, né? E tem alguma coisa que não ficou claro, que eu não me expressei bem, Sandra, que é bom eu Não, corrigir? eu acho que tá tranquilo. Se as pessoas também tiverem pergunta, elas podem deixar que a gente responde mesmo depois, né? Não há problema Tá. algum. Tá? Mas aqui ninguém comentou, só elogiaram, né? Estava bem claro, gostaram dos exemplos. Aqui está tudo legal. Parece-me que a Cláudia falou que a minha fala está com eco, e está mesmo. Então, assim, internet oscilando. Não tem muito o que fazer. Ela está falando aqui, a André Lapierre, da França, com a psicomotricidade relacional. Ah, nós esquecemos desse aspecto da seria uma especialidade, né, da psicologia mesmo, né? A psicomotricidade, Qual? bem legal, Cláudia. Você tem aquele teste psicodiagnóstico miocinético, né? Que é aquele do teste de motorista, que de repente você vê, é bastante interessante. Estou te ouvindo mal, Márcia. Melhorou? Melhorou. Não, estou falando da psicomotricidade. A gente tem aquele teste psicodiagnóstico miocinético, né? Que é o PMK, Sei. que é aquele, né? Eu não entendo do Então, PNK. É o único teste que eu nunca apliquei, só se me submeti, né? eu Da carteira de apliquei, motorista, né? apliquei bastante no banco, e é muito interessante tudo. Então, a relação a gente teve muito curso no Itaú, né? Nossa, o banco Sim. Esse investia era um curso longo, seriamente. inclusive, né? De 2 anos. O teste, a grafia. Então, quantas coisas você pode acessar a personalidade da pessoa olhando a forma como ela anda. Então, o bioenergético vai ter um olhar, o psicanalista vai ter outro, o fenomenológico vai ter outro. Né? O que é importante é, na realidade, a gente saber a nossa afinidade profissional. Qual é a sua afinidade? Até onde Sim. você pode ir, até onde você não pode ir, e ter essa coerência. E quando vai atender um cliente, entender, eu sempre faço uma triagem. A minha triagem é assim: se o cliente fica comigo, ele paga. Se ele não fica, ele não paga. Por quê? Porque se ele não fica, é porque não tem continência, não tem nada a ver. E Não eu vou linkou. indicar o cliente para a melhor linha para ele. Sim. Né?
Uhum. Aquilo que é melhor para ele. Não existe a melhor linha, não existe o Para melhor todos. trabalho e nem existe o melhor profissional. Existe o cliente certo e o profissional na hora certa, Sim. né? E aí a gente tem que Uhum. entender qual é o momento. Por exemplo, às vezes tem pessoas que estão com aquela necessidade de ter catarse e aquela pessoa de explodir. E às vezes esse trabalho é o menos indicado, porque se a pessoa não tem um ego, uma estrutura que contenha, ela vai ficar dissociada. A gente tem que Sim. saber aplicar técnica na hora certa. Eu já vi gente ficar totalmente psicótico por causa de trabalhos mal feitos, né? No sentido de Sim. não ter criado estrutura para aguentar a demanda. Não adianta você ser bom Sim. numa técnica se a pessoa tem estrutura para aguentar o porvir. Não adianta você fazer um Sim. trabalho catártico hoje se a pessoa vai sair daqui e pegar um trânsito e ela não Sim. tiver, se o terapeuta não entender essa dimensão do deslocamento dela, do tempo dela, se ela vai ter reunião, não vai ter. Então, quer dizer, a gente sai daquela visão como se tinha de um trabalho que o cliente ficava, na época do século XIX, lá, o cliente ficava na terapia, ia para banhos, não sei o quê, para a gente entender o homem moderno que está aqui, que vai para a reunião, que passa por não sei o quê, passa por um estresse, né? Tem gente doente, Sim. tá? Enfim, a gente. E para fechar, é bastante interessante entender o quanto as pessoas estão indo para a área medicamentosa e quantos médicos dão tarja preta à torta e direita, e na realidade a mesma coisa acontece com criança. Por quê? Porque ao invés... lembra aquilo que eu te falei das casas que faziam a loucura, né? Que a lepra saiu, a casa da lepra entrou o Sim. manicômio, as pessoas, a instituição está fazendo as relações medicamentosas dessa forma. Eu nunca vi tanta farmácia na minha vida. É uma farmácia atrás da outra que abre, né? Por quê? Sim. Porque ao invés de pegar e tudo ser indicado, né, para o profissional certo, de repente vai para a psiquiatria, toma remédio, aí é um remédio em cima do outro, não existe uma elaboração, uma compreensão sobre o processo, o sistema Sim. macro, Sobre a causa, a a, origem, né? ao invés de acolher, vai, por exemplo, essa questão que, mais uma vez, da relação da cultura, você vai pegar na França, não tem déficit de atenção como tem nos Estados Unidos. Tem a ver com Sim. educação, tem a ver com alimentação, tem a ver exatamente como existem filosofias para acolher determinadas demandas e se tratar com ela. Então, novamente, o macro no micro, essas políticas microsociais e macrosociais na relação do indivíduo, e assim é a gente nas relações das nossas escolhas, né? Quanto mais a Sim. gente se apessoar e mais a gente tiver elementos para a nossa compreensão e acolher a nossa verdade, mais livres seremos, né? Sim. É o exercício da liberdade. Bom, é Perfeito. isso. Então foi um prazer, né? A Ah, live saiu maravilha. hoje. Já viu? Pequenos transtorninhos aí, mas é imprevisível, porque eu testei um pouco antes de começar, estava tudo ok. Testei de Até que manhã, não foi estava tanto, né? ok, né? Um pouquinho, deu umas picotadas, te derrubou 2 vezes, né? Mas Uhum. voltou rapidinho, foi ótimo. A gente tem que driblar Então tá. essas coisas, né? Te agradeço Uhum. muito, Márcia, foi excelente. Espero que você Obrigada para volte para a gente vocês. desenvolver aquele outro assunto lá que você sugeriu, que eu achei ótimo, né? E Uhum. espero que tenha esclarecido as pessoas, né, sobre essa importância, né, de saber o que o profissional faz, né, que linha ele segue antes de buscar, né, porque às vezes vai, não gosta, fala, ai, não gostei de fazer terapia, mas não E é que você não acima gostou de de fazer tudo, Sandra, uma terapia, dica: né? Você não o gostou próprio daquele estudante da terapeuta ou não psicologia, gostou da linha que ele segue, né? Vá saber, né? né? Bem Viu? E interessante. é muito interessante o estudante da psicologia entender, antes de ele entrar prestar a faculdade, ele pegar a grade de cada faculdade das Ah, matérias. sim. Porque vai ter um que Para vai saber qual é ter a a mais base, né?
social, a outra comportamental, a outra existencial. Às vezes a pessoa termina a faculdade nem sabe que tem linhas diferentes, né? Você vê, quando eu fiz faculdade aqui em Curitiba, só tinha a católica, né, e a federal. Depois veio o Tuiuti, né? Hoje eu acho que tem mais até. Eu não estou bem inteirado, que eu estou aqui só há 4 anos, né? 5 anos de volta. Mas São Paulo, por exemplo, você pode escolher isso com maior tranquilidade, né? Tem São Marcos, tem FMU, tem a PUC, São a Marcos USP. tem mais, fechou. Faliu. Fechou? Aí, tá vendo? Eu nem Fechou, estou faliu. sabendo. Tá? Uma faculdade bem legal. Mas é isso aí. Bom, queridinhas, tudo de Agradeço a bom. todos que estiveram com a gente. Muito obrigada. Obrigada. E E quinta-feira até a teremos próxima. outra, né? Na Qual que é? quinta-feira teremos. Deixa eu ver aqui. Edinaldo vai falar sobre abordagem vida entre vidas. Muito legal. Ah, que legal. É do Michael Newton. Te recomendo que assista também, Márcia. Vai ser bem interessante. Falou. E temos o Murilo Cucato também, semana que vem, falando de hipnoterapia regressiva, exatamente. São Que os top. próximos. Estou com a agenda fechada até dia 25 de agosto já, de Que entrevista. legal. Quem Então, ganha sempre somos terça e nós. quinta, às 16 horas, um novo profissional falando de tema diferente, que espero que acrescente bastante para a vida de vocês, a vida pessoal, emocional, né, prática. Essa a dinâmica, né, dessa série que eu chamei de Diálogos Interessantes. Né? E muito obrigada pela presença, obrigada pelos comentários, né? Eles ficam gravados. Depois, Márcia, deu uma olhada também, né, para ver se a gente não pulou nada, você pode responder depois. Né? E muito obrigada, gente. Uma boa noite para Obrigada. Um vocês, né? beijo Que já são para quase todos. 6 horas. Até. Obrigada, Márcia. Foi ótimo. Obrigada a você. Até. Tchau. Até. Tchau.